Agora que a gente já realizou o processo de assinatura do documento que a gente recebeu no nosso e-mail, já temos total acesso, né, aqui a dashboard, né, que a gente já mostrou anteriormente, então não vou me adentrar tanto nela agora. A gente vai vir aqui na engrenagem em estabelecimento. Essa área é onde a gente consegue estar alterando as configurações que a gente fez inicialmente. Então, tudo que a gente deseja estar alterando, a gente acessa aqui essa área para fazer as alterações. Como, por exemplo, o nome fantasia, a gente consegue alterar. De repente, troquei o número aqui do meu contato, posso fazer essa alteração, tá certo? Algumas outras configurações, né, que a gente fez anteriormente, a logomarca a gente consegue estar personalizando aqui nessa área, questão do balcão, mesa, taxa de serviço do garçom, o tempo de preparo desses pedidos a gente consegue estar alterando e personalizando aqui. Todas as informações como a retirada, drive-thru, se a gente desejar ativar, mudei de ideia, agora vou trabalhar, vem aqui, ativa. Vou ativar aqui consumo no local, vou colocar o tempo também, né, a 30 a 45 minutos, sem valor mínimo, né, para o pedido. Então, tudo a gente consegue estar alterando novamente aqui. Hoje eu tô com um dia mais calmo e vou diminuir o tempo de entrega. Venho aqui, faço esse ajuste, pronto. Temos aqui outras personalizações que no momento elas não são necessárias, pois não estão sendo em uso nos planos atuais, então vou pular. Aqui a gente tem, né, as possibilidades como horário inicial do modo diário. O que isso significa? A gente tem as referências do pedido. Como, por exemplo, aqui a gente deixa para reiniciar todo dia em modo contínuo, então a gente vai ter pedido com referência 1, referência 2, referência 3. Se eu quiser, a gente pode fazer outros ajustes aqui, como, por exemplo, eu trabalho até as 2 da manhã. Então, vou colocar aqui para resetar a referência às 2 horas da manhã. Então, a partir das 2, vai resetar e vai ficar pedido referência 1, referência 2, referência 3. A gente consegue também alterar a referência. Por exemplo, por algum motivo, eu quero que os pedidos sempre comecem na referência 10. Posso fazer esse ajuste aqui. Enfim, temos outras opções aqui, como marcar o status como aceitos, né? Nos pedidos lançados via painel, a gente consegue colocar sim ou não, tá certo? Enviar notificações dos pedidos lançados via painel também, sim ou não, ou seja, né, a gente tem aqui a opção das notificações para quem utiliza o Intelligence Pro, que seria contando com automação no WhatsApp. A gente tem essa possibilidade de enviar as notificações para o cliente via WhatsApp para os pedidos que a gente inclui manualmente dentro da plataforma. A gente tem aqui também a possibilidade de estar bloqueando o preço do item, né, no lançamento de pedidos pelo painel, ou seja, o item ele vai ficar fixo ali, né, a gente consegue simplesmente bloquear essa edição do preço, então não dá para alterar. Então, se o produto custa R$15, não tem ajuste, é 15 e acabou. Temos aqui também, né, a opção de ocultar pedidos com pagamentos não pagos para pagamentos online. O que isso significa? Quando o cliente faz um pedido, por exemplo, cartão de crédito online, enquanto ele não estiver pago, ele não vai aparecer na área de aceitação e preparo dos pedidos. Ele vai ficar num localzinho oculto lá e ele só vai aparecer para ser aceito, enfim, dar andamento a esse pedido, quando ele estiver com o pagamento, né, o status pago. Antes disso, não. Temos aqui também, né, a opção do tempo para preparar os pedidos automaticamente dentro do sistema. Normalmente, né, se você não tem tempo para estar preparando todos os pedidos durante o dia, durante a noite, você pode reduzir esse tempo, como por exemplo, após 2 horas, eu quero que o sistema prepare todos os meus pedidos. Ele vai fazer isso. Então, sempre que der ali 120 minutos, esse pedido que entrou, né, esse período, vai ser dado como preparado. Temos aqui a opção, né, de estar atualizando para no local automaticamente. O que significa isso? Para quem trabalha com entregadores, o entregador pode clicar no botãozinho no local, indicando que esse pedido já chegou, né, na casa do cliente. Quando de repente, né, ou o entregador ele acaba não utilizando, ou o estabelecimento não tem ali, né, essa disponibilidade dos entregadores cadastrados no sistema, ele pode colocar aqui como automático para não ter que fazer isso. Também temos aqui a conclusão automática dos pedidos, né, após 60 minutos, mas isso é personalizável. A conclusão é a conclusão total do pedido, né, dentro da plataforma, em todos os status, seja aceito, preparado, no local, enfim. Depois de 60 minutos, ou o tempo que você preferir, o sistema vai concluir totalmente esse pedido. Temos aqui a possibilidade de deixar obrigatório ou modo facultativo ou nem pedir o CPF e CNPJ na nota, ou seja,
Para os clientes que trabalham com o emissor fiscal e desejam um CPF ali na nota, eles podem trabalhar com alguma dessas outras formas. E até mesmo quem não trabalha com o fiscal, se desejar, pode estar utilizando essa funcionalidade. Temos aqui o Jogar Enquanto Espera, que basicamente é um joguinho da Delivery, qual foi desenvolvido, e os clientes que realizam pedido no cardápio digital conseguem estar jogando esse jogo, né, enquanto eles aguardam pela conclusão, né, do preparo do pedido. A gente tem aqui a possibilidade de estar enviando uma avaliação do pedido para os clientes via WhatsApp, onde ele pode dar uma nota de 1 a 5 e também fazer uma avaliação em relação ao pedido, ao produto, ao atendimento, enfim. Aqui a gente tem a API Token, que é utilizada para integrações via API. Então, se você integra ali com algum sistema que trabalha dessa maneira, você pode estar encaminhando esse código para a empresa que está utilizando ali o sistema para integração. E aqui também a gente pode estar cadastrando, né, a URL dessas integrações. Passando para o próximo passo, a gente vai ter aqui a área de pagamentos, que a gente já configurou anteriormente, mas a gente consegue alterar tudo aqui novamente. De repente, eu quero trabalhar com cartão de débito e crédito de forma tradicional, eu venho aqui e faço, né, a inserção dessas formas de pagamento. Também temos aqui algumas configurações, como acréscimo de taxa, seja percentual ou em real, nessa forma de pagamento específica. Então, por exemplo, no Pix na maquininha, eu quero acrescentar aqui 2%, né, nessa cobrança. Ou no Pix na maquininha, eu quero também descontar, também é possível acrescentar ou descontar um valor em específico por forma de pagamento. Então, por exemplo, descontar taxa de 2% se o pagamento for Pix na maquininha. Também conseguimos estar configurando as formas de pagamento por tipo de pedido. Então, o Pix na maquininha eu quero que seja utilizado apenas para pedidos de retirada e entrega. Podemos alterar isso a qualquer momento. Também temos aqui, agora que já preenchemos nosso cadastro, as possibilidades de pagamentos online, né? Então, todas essas operadoras que a gente tem aqui, a gente disponibiliza integração de pagamentos online, como Mercado Pago, PagSeguro, PicPay E-Commerce, Cielo, GetNet, que trabalha com crédito e débito, e também os Pix automáticos da Stone e Infopago. Isso aqui a gente pode preencher e alterar a qualquer momento, assim como o funcionamento. De repente eu vou parar de trabalhar na segunda-feira, eu faço a retirada desse dia, mas eu vou começar a trabalhar em um outro horário específico no domingo, eu posso clicar em mais, selecionar o dia e o horário, né, de expediente que eu vou começar a trabalhar, por exemplo, domingo das 10 às 1 da tarde, mas somente para a retirada. Posso vir aqui e fazer essa inclusão. Também temos como estar configurando aqui pontos para retirada. Por exemplo, tenho o meu estabelecimento, que é a pizzaria, porém eu trabalho com a retirada em 2 locais diferentes, seja aqui na minha pizzaria e também num outro depósito de produção que fica em outro bairro. Posso habilitar esse local para retirada e vou fazer aqui o preenchimento. Por exemplo, pizzaria e balcão, né? Que seria um outro local. Então, o nosso cliente ele vai poder escolher, né, o local que ele vai fazer a retirada. Aqui a área de entrega também, que a gente já tratou anteriormente, conseguimos fazer ajustes a qualquer momento. Temos o custo de entrega padrão aqui, que está definido em R$ 8,00, que é para quando os pedidos, de repente, têm um endereço que eu não entrego. Eu entrego aqui até 10 quilômetros, por exemplo, né? Vou colocar aqui, mudando, né, de 0 a 5, de 5 a 10. Vou colocar 5 e 10. A partir de 10 quilômetros, eu não entrego. Então, de repente, se um cliente fizer pedido passando de 10 quilômetros, vai cobrar automaticamente o custo da entrega padrão. De repente, também o endereço que o CEP está incorreto, a rua não foi encontrada pelo Google Maps, que é quem faz a consulta do endereço e traz o resultado do cálculo da quilometragem para a gente, nesses casos também vai ser cobrado aqui o custo da entrega padrão de R$ 8,00. Aqui a gente pode selecionar se a gente quer ou não receber os pedidos de região não atendida, que seria, por exemplo, passando de 10 quilômetros. Também temos aqui como solicitar a localização do mapa com o GPS, onde abre uma telinha no cardápio digital e o seu cliente puxa o PIN da localização exatamente onde ele está. Também temos aqui, né, a questão da regra de região não atendida para pedidos lançados manualmente no sistema. Então, de repente, a gente vai fazer a inclusão do pedido manualmente pelo computador e o endereço ele passa de 10 km. Vai cair também nessa regrinha da região não atendida.
O autocompletar, endereço do cliente, que a gente já conversou, tudo que a gente preencher aqui nessa área, o seu cliente não vai precisar preencher. Então vamos supor que eu entrego só no bairro Jardim Julita. Eu vou preencher aqui, então o meu cliente, quando for pedir, não vai precisar preencher isso, que já vai vir, né, preenchido para ele. Temos aqui a opção, né, para cardápio digital de coleta pelo CEP, coleta por localização e por endereço digitado. O melhor seria disponibilizar todas as opções, mas de repente tem algum problema de CEP na cidade e você não quer trabalhar, você pode vir e desativar. Também temos aqui o modo de digitação, né, do endereço, podendo ser individual ou livre em relação aos campos que a gente tem dentro do cardápio digital, né? Modo da taxa de chuva, que basicamente, né, a gente tem ali, né, se a gente desejar aplicar uma taxa adicional sobre o valor da entrega em dias de chuva. De repente, né, a gente tem ali um dia mais chuvoso, você pode vir aqui, colocar a taxa e vai cobrar um adicional um pouquinho maior em relação à taxa. Então tá chovendo, eu vou colocar aqui que 2%, né, vai ser cobrado a mais em relação às entregas por conta dessa taxa de chuva que está tendo aqui, né. Vou para a próxima área, que seria encomendas. Encomendas é muito bom para estabelecimentos que trabalham, por exemplo, com salgados, de aniversários, de festas. A gente tem aqui os dias acrescidos para aceitar encomenda. Então eu vou colocar 3 dias. O que significa isso? O meu cliente ele vai verificar, quando ele for pedir, 3 dias à frente. Então hoje é segunda, o meu cliente vai poder pedir para terça, quarta e quinta, se eu disponibilizar esses dias aqui. Vou colocar aqui que eu aceito encomendas para segunda. Então aqui, tendo os 3 dias acrescidos, eu já vou preencher os dias da semana, então eu vou fazer, né, segunda, terça e quarta para encomendas, das 10 às 11 horas da manhã. Na terça, das 10 às 11 horas da manhã. Na quarta-feira, eu vou disponibilizar uma janela mais comprida, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia e do meio-dia às 1 hora da tarde. Então aqui eu vou colocar quarta-feira novamente, pronto, já temos aqui esses dias. Eu vou cadastrar mais dias aqui, que eu vou colocar na quinta-feira, também somente das 10 às 11, das 11 ao meio-dia e do meio-dia às 1 da tarde. Vou colocar quinta e pronto, esse dia aqui não vou entregar, né, encomenda, vou retirar. Vou selecionar o tipo do pedido para encomenda, vai ser retirada e entrega. Então vou selecionar aqui em todas as opções, retirada e entrega. Vamos fazer todo o preenchimento. Lembrando que precisa preencher todos os campos, senão depois na hora de salvar ele vai dar um errinho aqui pra gente. Pronto. Então a gente tem segunda, quinta configurações de encomenda. Hoje é segunda-feira e a gente tem 3 dias acrescidos, então o cliente vai poder escolher terça, quarta e quinta. Se a gente aumentar os dias acrescidos para 10, por exemplo, o número ele vai ser mais extenso de opção. Então ele vai trazer terça, quarta, quinta, terça, quarta e quinta e terça, quarta, né, até dar os 10 dias acrescidos. Vou passar agora para incentivos. A gente tem aqui as personalizações de incentivos promocionais, mas ele sai um pouco dessa área de estabelecimento que a gente está tratando, então eu vou pular essa no momento, depois a gente vê isso em outro vídeo. Aqui em Web App a gente tem a personalização, né, do nosso cardápio digital em questão de visualização, né, e personalização de imagens e cores. Aqui a gente pode alterar o nome, né, do nosso estabelecimento, do cardápio. A gente consegue estar personalizando aqui as cores do nosso cardápio digital para a cor que a gente desejar, tá certo? E essa é a cor 2, que seria a fonte. Então essa é a cor principal e essa é a cor da fonte. Eu vou abrir aqui o link para a gente ver como que vai ficar. Aqui a gente tem o vermelho e aqui o menuzinho, né, e o texto também em branco, da forma que está configurado aqui. Se eu fazer alteração aqui, por exemplo, para um azul e aqui um preto e salvar, voltando no cardápio digital, quando a gente atualiza, a gente vai ver que trocou as cores. Então nessa área a gente consegue estar fazendo a personalização de cores, também conseguimos trocar o logo e a imagem. Tudo isso aqui em Web App a gente tem, né, como estar personalizando.
Aqui a gente faz a inclusão da imagem, né, que é recomendado, né, um fundo transparente PNG 512 por 512 pixels, né, de preferência uma imagem redonda. Também o favicon, que é a logo também do estabelecimento, fica no cantinho da página, né, você pode colocar o mesmo arquivo do logotipo aqui. E o background, que seria a imagem de fundo, né, do cardápio digital, que você pode colocar ela quadrada aqui também, ou até mesmo solicitar para que o nosso time faça essa troca para você. Aqui a gente consegue estar personalizando o horário de funcionamento do estabelecimento, que é esse que aparece bem aqui na home do nosso cardápio digital. E também, né, estar fazendo toda essa personalização. Conseguimos alterar algumas outras questões aqui nessa área, como a página inicial aqui, né, que a gente escolhe entre home, cardápio ou loja, se você tiver mais de uma unidade. Ir para, após a seleção do item, para cardápio ou carrinho. Exibir o endereço da loja, sim ou não, fica a escolha. Se as categorias do cardápio vão estar abertas ou fechadas, a gente recomenda que você deixe ali abertas, né? E também estar permitindo a quantidade de cada produto pelo item, que seria quando a gente seleciona um item, vai lá e aumenta a quantidade dele clicando em mais. E também a questão da cópia do pedido pelo WhatsApp, seja ela pelo estabelecimento ou pelo cliente ou desativado. Quando o cliente finaliza, né, o pedido pelo cardápio digital, ele consegue estar enviando uma cópia para o WhatsApp, né, em relação do pedido para o cliente. Também temos aqui a questão dos detalhes do item otimizado, né? Coletar data de nascimento durante o checkout é muito pouco usado, mas para algumas ações de marketing pode ser útil, né, para o estabelecimento. E também permitir refazer pedido. Então, o cliente que ele já fez o pedido uma vez, ele vai ter a opção de acessar e clicar em refazer para fazer esse mesmo pedido dentro do cardápio. Essas seriam as personalizações aqui do cardápio digital. A gente consegue também estar alterando o subdomínio a qualquer momento e essa alteração ela deve ser solicitada ao time de suporte da Delivery. Você também consegue trabalhar com domínio próprio caso você tenha comprado, né, um link ali do domínio, seja na Registro BR ou outras empresas que trabalham com esse serviço. Também conseguimos habilitar o link inteligente, né, onde você consegue gerar um link personalizado para cada cliente. Então, cada cliente ele vai ter um link próprio, já vai ter algumas informações dele preenchida, como nome, telefone, informações de endereço, né. E também, né, existe aqui a questão da expiração desse link de inteligente. Caso você queira, né, você consegue deixar a expiração infinita ou deixar ali, por exemplo, para expirar após 1 hora, ou enfim, alguns dias. Passando para a próxima área, a gente tem menu digital, que é a mesma configuração que essa do cardápio digital, que é o web app, só que para mesas. O menu digital ele é voltado apenas para a mesa. As personalizações elas são a mesma, nome, o subdomínio, domínio próprio se houver, a questão das cores vocês conseguem alterar aqui, o funcionamento da página inicial, carrinho, as categorias, exibir endereço, enfim, as configurações são as mesmas, inclusive logomarca, favicon e o fundo junto ao horário de funcionamento, tá certo? A única coisa que a gente tem aqui de adicional é o restringir, né, o endereço ao IP da rede. O que isso significa? Se a gente deixar assim, a gente só vai conseguir acessar o cardápio de mesa se a gente estiver conectado à internet do estabelecimento. Eu não recomendo essa utilização porque você acaba, né, restringindo os clientes que estão usando dados móveis ou Wi-Fi de um amigo na lateral de acessar o cardápio de mesas. Aqui a gente também consegue fazer os ajustes, né, de dados do cliente. Então, se a gente quiser, a gente consegue estar coletando o nome ou o nome e o telefone dos clientes que vão fazer o pedido de mesas. Esse pedido de mesas, é claro, ele é feito quando o cliente está no estabelecimento, sentado à mesa, e você disponibiliza o QR Code da sua mesa ali para o cliente efetuar a leitura com o celular dele, tá certo? A gente tem aqui também o localizador de mesas, onde você pode estar habilitando e colocando, né, um número localizador para todas as suas mesas. E aí ele tem ali uma questão de identificação das mesas mais fácil, né, mais simples, como mesa 1, mesa 2, né? Vai ficar bem fácil aqui, né, para a questão do estabelecimento trabalhar. Eu vou deixar aqui desativado e vou partir para o próximo passo. Aqui a gente tem configurações de loja. Não vou estar habilitando e explicando essa parte porque acredito que seja mais necessário estar conversando com o nosso time de suporte mesmo. Scripts, né, para algumas pessoas que têm ali um conhecimento mais avançado e desejam estar
criando personalizações, algumas partes e tudo mais, vocês conseguem estar utilizando essa área para estar colando os scripts que vocês criaram, mas é mais voltado, né, para pessoas que têm um pouco de conhecimento na área de programação. Partirei para o próximo passo, onde a gente vai ter aqui, né, avisos, onde você consegue acompanhar todas as notificações que você recebeu, né, dentro da sua plataforma. Temos aqui a questão de dispositivos, tá certo? Onde a gente consegue acompanhar todos os dispositivos que eu fiz login na plataforma. Então, se eu fiz login no meu computador, no meu celular, eles vão estar aqui, né, registrados para mim ter conhecimento, né, e é muito bom para a gente acompanhar a segurança da nossa conta. Integrações e PDVs, a gente tem aqui algumas configurações de integração, mas não vou aprofundar também, porque isso deve ser solicitado diretamente ao nosso time de suporte. Por fim, a gente vai ter aqui a questão do iFood e fiscal. O iFood, a gente consegue estar habilitando a integração da loja aqui. É um processo bem simples, clicando em adicionar loja, você estando conectado, né, à sua conta aqui do iFood, você consegue estar integrando, né, a conta aqui na Delivery. Também não vou me aprofundar, mas você consegue fazer isso por conta própria. Existe um tutorial muito simples na nossa central de ajuda e também, se você precisar, o nosso suporte pode estar fazendo esse processo com você. A parte fiscal, né, para quem utiliza, né, quem tem esse módulo contratado, vai poder habilitar a informação fiscal aqui da empresa, né, como certificado A1, senha, algumas informações em relação ao seu CSC que você encontra no Cefaz, para posteriormente dar andamento nas configurações fiscais dos seus produtos comercializados dentro do cardápio. Em relação ao estabelecimento e configurações, seriam somente essas informações no momento.